tudo bem? Que bom. Você está em São Paulo? Não, eu estou em Curitiba. Está em Estou em Curitiba. Curitiba, né? Que você. Ah, você estava na dúvida, você estava por São Paulo, Curitiba ou Brasília. Família aqui admira o talento desse Que, jovem. que, que bom. Você. Tá rolando. O Senado tem feito encontros virtuais, né? Exato, é. Nós estamos com o sistema remoto de deliberação, né? Foi um ato da mesa do Senado que instituiu, priorizando os temas ligados ao Covid-19, né? O coronavírus. E, de vez em quando, há uma exceção à regra. Por exemplo, uma medida provisória do governo que está para vencer, vai caducar se não votar, então nós votamos. Mas, normalmente, a rotina é votar matérias que têm algum vínculo com o coronavírus. E olha que Sim. votamos demais. Nunca o Senado votou tanto como nesses dias de pandemia, não é? Caramba. Que bom, que bom. Como estão as coisas em Então, Curitiba? nesse cativeiro, mas trabalhando demais porque o momento exige, né? Sim, Então, claro. ô Fábio, se eu falar demais, você pode interromper, viu? Não, não, aqui é para você falar mesmo. Como estão as coisas em Curitiba? O corona aí em Curitiba? Eu não lembro como, eu não vi a última notícia sobre isso. Hoje está uma ameaça aí de lockdown, porque quintuplicou os casos de coronavírus aqui na última semana, não é? Tem várias versões, uma delas, talvez bem provável, né, que houve uma flexibilização do isolamento, e com isso muita gente foi para shopping, foi para festa, foi para a rua, foi para os parques, houve aglomeração. Mas há outra tese que também, aqui no sul, né, nós estávamos com o tempo muito seco, céu aberto, os raios infravermelho penetrando, e de repente agora frio cobriu o céu, isso teria prejudicado. Eu não sei qual tese é verdadeira. O que importa dizer é que esse vírus é maldito, é um vírus inusitado, nos surpreendeu, é um mistério. Eu prefiro obedecer os que entendem, né? Os cientistas, nada de trombar na ciência nesta hora, né? Obediência total àqueles que estudaram, que aprenderam, que pesquisaram, né? Que aprenderam também com a experiência de outros países, e nós temos que respeitar. É isso que temos feito, não é? É claro que, por exemplo, no Senado se discute a hipótese, devemos voltar, vamos trabalhar lá em Brasília e tal, não é? Eu gostaria de voltar, mas eu acho que temos que obedecer, respeitar a decisão de quem entende. Mas aí, para entrar já no assunto, então, de quem não entende, que é o Bolsonaro. Você hoje você é aliado do Bolsonaro? Seu partido é aliado? É oposição? É centrão? O que é o Podemos? Olha, ô Fábio, eu tenho uma decepção tão grande com o partido político que eu migrei várias vezes e sempre eu justifiquei. Eu sempre disse, eu não mudei de partido, eu mudei de sigla, à procura de um partido que nunca encontrei. No Brasil, nós temos siglas para registro de candidaturas, não temos partidos programáticos, né? Então, na verdade, aliás, uma coleção de partidos, né? 35 partidos registrados e uns 70 na fila de espera, né? Aguardando aprovação. 70 é um número real ou você está dizendo como assim, 70 é um número aleatório? Não, cerca de 70. Tínhamos 70, não sei se não aumentou já o número, não é? Meu A Deus! de registros no Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja, eu vim para o Podemos, né, para construir um partido no desejo de que se transforme numa ferramenta política à disposição da sociedade para promover mudanças, né? Só o tempo dirá se nós vamos conseguir. Então, em relação ao governo atual, nós somos independentes. Desde o primeiro momento, nós afirmamos, queremos ajudar o país, precisamos de reformas, tem que haver uma ruptura com o sistema atual.
Não sei se você se lembra, Fábio, mas eu fui candidato, não é? E preguei a refundação da República. E as pessoas diziam, olha, muda a tese, ninguém vai entender o que você quer e tal. E hoje as pessoas chegam e dizem, olha, você tinha razão, é preciso refundar a República, não é? Como é isso? O que é refundar a República? Me explica. Olha, bom, primeiramente, para não ficar sem resposta à sua primeira pergunta... Ah, verdade, desculpa, é que eu já fui me interessando, já fui ouvindo uma fala. Eu não gosto de quem não responde, né? Então, eu tenho que responder. Então, nós somos independentes. Quando o governo merece crítica, nós criticamos. É por isso que eu apanho dos dois lados, né? Uma vez que fiz oposição ao PT durante 16 anos, e hoje muitos me consideram um oposicionista, então eu apanho do lado esquerdo, apanho do lado direito, apanho de todos os lados, mas isso não tem importância. E alguns dizem, olha, saia do muro. O que é sair do muro? É tomar posição ou do lado da extrema esquerda ou da extrema direita. E nós somos uma sociedade multifacetada. Nós temos várias correntes de pensamento político. E é preciso dizer que entre a extrema esquerda e a extrema direita existe vida inteligente, não é? Então, em relação ao governo, nós somos independentes. Quando há proposta decente, nós aprovamos. Não aprovamos aliança com o Centrão para o toma lá da cá, distribuição de cargos, enfim. Não aprovamos aquilo que não significar uma ruptura com o sistema que vigorou durante muitos anos e fracassou. Não é? Que, obviamente, todos acompanharam, a Operação Lava Jato desvendou mistérios existentes da corrupção, mas essa dicotomia me parece ser muito ruim para a democracia e para o país. Nós, eu repito, entre a extrema esquerda e a extrema direita existe vida inteligente. Depois você fez uma outra pergunta na complementação. Qual foi? Que foi quando você falou tem que se refundar a República, e aí eu perguntei o que você quer dizer exatamente com isso. República, não é? Exatamente. Um pouco de história aí é bom, porque a República começou mal. Então, hoje nós temos um divórcio entre a República e a sociedade. A impressão que passa é que somos mais império do que república. Porque fica a ideia de que os governantes assumem o poder para dele se aproveitar, preservar os seus privilégios, ignorando as necessidades, as diferenças sociais, as desigualdades sociais, a pobreza, enfim. Ela começou mal, porque no início da República, o Antônio Conselheiro, né, que era cearense, seu pai morreu, ele assumiu os negócios da família, casou, os negócios não deram certo, o casamento não deu certo, ele passou a ser um peregrino sertanejo, né? Depois ele arrumou lá uma escultora, acabou casando, também não deu certo, teve um filho, abandonou a mulher, abandonou o filho e continuou a sua pregação de um cristianismo primitivo. Então ele ficou conhecido com a barba branca, né, uma tala azul e um cajado na mão, e fez a sua pregação no interior do Nordeste. E rebelou-se contra a República. Rebelou-se contra a República. Exatamente porque havia já esse divórcio, já no nascedouro da República havia esse divórcio. Aí veio a Guerra de Canudos, 25 mil brasileiros foram dizimados, né, pelas forças republicanas, e ele também faleceu. Aliás, quando ele encontraram o corpo dele, cortaram a cabeça e mandaram examinar para ver o que tinha no cérebro de um maluco. É mesmo? Que curioso. E tivemos também em Florianópolis um episódio, 1894, né, Marechal Floriano, que mudou o nome da cidade, porque também houve uma rebelião contra a República,
E houve um massacre, 185 foram fulminados, não é? E o governante da época, para fazer a sua médiazinha com o presidente, Marechal Floriano Peixoto, mudou o nome de Desterro para Florianópolis. Nome até hoje. Hoje querem mudar para Floripa, não é? Então, isso tudo revela que a República começou mal, mas continua mal. 120 anos depois, mais de 120 anos depois, nós temos que refundar a República. E isso se faz com reformas, né? Com uma ruptura com esse sistema. Quando falo em velha política, isso é muito batido, né? Um chavão muito batido, mas é um sistema que se abraçou ao atraso, né? E que não se desgarra do atraso. E aí vem os vícios desta república. Chegaram a falar em nova república, mas ela continuou envelhecida, né? Então, a refundação da república é essa mudança em relação ao sistema. Certamente alguém dirá, mas você quer o parlamentarismo? Eu creio que poderá ser o sistema adequado para o país, mas antes é preciso eleger um presidente mudancista que promova reformas. Esse é um presidencialismo de muito poder, portanto, ideal para promover grandes reformas, reformas de profundidade. E elas não aconteceram depois das eleições que motivaram a população a exigir reformas, exatamente porque elas só acontecem quando o presidente da República assumir a liderança do processo. Reforma de profundidade no país só ocorrerá quando tivermos um presidente mudancista que assume a liderança do processo e lidera as reformas. Você se arrependeu do teu voto no segundo turno? Não, porque eu anulei meu voto no segundo turno. É uma confissão que eu faço agora, mas a verdade é que o voto nulo também é uma manifestação democrática, não é? Eu sou favorável ao voto facultativo. Tenho um projeto, defendo o voto facultativo. Eu acho que o eleitor tem que ter a liberdade. Se ele não considerar nenhuma opção adequada, ele tem o direito de não ir votar. Como o voto é obrigatório, eu votei nulo, porque nenhuma das duas alternativas me atendiam, não é? A minha expectativa. O PT, porque eu combati o PT durante 16 anos, seria o voto da incoerência, não é? Não podia concordar. E a outra alternativa que restou no segundo turno também não atendia às minhas expectativas. Então, votei nulo. Mas não atendendo às expectativas, ainda assim Bolsonaro te surpreendeu? Não é nenhuma surpresa. Ele está fazendo aquilo que você imaginou que ia acontecer. Não sei se vocês se lembram, né, na campanha, ele dizia, eu não entendo de economia, vai ser o posto Ipiranga, eu não entendo de educação, mas vou arrumar um ministro, eu não entendo de agricultura, bom, ele dizia que não entendia de nada. Portanto, ele não enganou, né? Ele foi sincero, ele foi franco. E a opção foi a que tivemos. Então, da minha parte, não há surpresa. Eu posso achar exageradas algumas atitudes, né? Ultrapassando o limite daquilo que imaginava. Mas, sinceramente, não me surpreende o que está ocorrendo. Mas te surpreendeu ele ganhar a eleição? Porque quando no começo da eleição, as pessoas falavam, o Bolsonaro não vai conseguir chegar lá, ele é pequenininho, quando começar a TV, o Alckmin vai vir com tudo. Que momento foi que você se deu conta durante as eleições que o Bolsonaro ia ser presidente? Olha, eu fui candidato, sabe por quê? Porque eu tinha a percepção de que havia no inconsciente coletivo um desejo irrefreável de mudança no país. Imaginei que eu poderia, pelo fato de ter contestado o sistema durante toda a minha vida,
É evidente que as pessoas não são obrigadas a acompanhar uma trajetória, mas eu, em 43 anos de atividade pública, eu só fui governo 4 anos quando governei o Paraná, e mais 9 meses, 8 meses no governo Fernando Henrique Cardoso. De resto, eu fui oposição. Sempre inconformado, sempre indignado, mesmo depois de amadurecer, né? Porque, obviamente, quando você é muito jovem, a inquietude, a irreverência, a indignação é muito mais forte, mas mesmo com o amadurecimento, eu evito falar envelhecimento, né? O amadurecimento, mesmo com o amadurecimento, não é? Eu mantive essa capacidade de indignação, de inconformismo. Aliás, eu acho que os conformados não mudam e não escrevem história. Só os inconformados podem promover mudanças e escrever a história. Por essa razão, eu entendi que, depois de tantos anos na oposição, e principalmente durante o período do PT, em que eu combati fortemente, né, denunciando corrupção a todo momento, eu dizia, olha, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espero o de amanhã para ser esquecido. Não só discurso, não é? CPIs, ações, mandato de segurança, auditorias, representações junto ao Ministério Público. Foi uma atuação forte, quase que isolada, né? Quase sempre muito só, na oposição. Eu imaginei, bom, eu acho que agora, quem sabe, eu possa capitalizar esse patrimônio oposicionista destes anos, porque a população quer a mudança. Uhum. A população foi para a rua em 2013, né, que começou a ir para a rua, mas foi para a rua para pedir mudança, não é? Indignada com corrupção e pedindo mudança no país. Eu imaginei que eu poderia ser um representante desse sentimento. Aí pensei, poxa, mas eu não tenho partido, meu partido é muito pequeno, eu tinha ingressado no Podemos, estava começando, era o único senador do partido, hoje somos 10, mas era o único. E, enfim, não tinha estrutura, não tinha tempo de televisão, não tinha recursos, não é? Eu disse, mas, enfim, tem a mídia. Mas depois nós percebemos que a mídia acaba focalizando alguns nomes e esquecendo os outros, né? Seleciona exatamente por pesquisas de opinião pública que muitas vezes no início, né, não estão revelando o que vai acontecer lá na frente, né, é impossível. Então, não houve espaço, não houve auditório para pregação. Não é? Então, às vezes, quando alguém me culpa, ele diz, poxa, como é que você deixou se eleger o presidente atual? Né? Diz, você me perdoe, eu não tive competência para convencer que eu tinha um projeto melhor. Eu assumo a ausência de competência mesmo para convencer as pessoas, mas também a ausência de auditório. Não é? Tem uma mensagem, vou transmitir para quem? Quem vai ouvir a minha mensagem? Né? Quem ouviu a minha mensagem durante a campanha? É incrível, mas eu encontro pessoas aqui no meu estado, no Paraná, que não sabem que eu fui candidato. Aí fica difícil, né? Sim, realmente. Política, é preciso democratizar. Sabe, Fábio, houve uma sabatina na revista Veja em que eu disse algo que certamente acharam exagerado. Eu disse, olha, esta é uma das campanhas mais antidemocráticas e mais corruptas que eu presenciei. E aí, hoje há investigações, né? Porque realmente milhões foram gastos, não declarados, não é? Nas redes sociais, na internet, de fora para dentro, com provedor na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos, jogando sobre o Brasil fake news, robôs impulsionados. Tudo isso aconteceu na última campanha. Mas isso é passado. O que importa agora é que nós temos que construir o futuro, não é? E por isso eu tenho dito que abandono um pouco essa minha vocação oposicionista, né? Essa minha vocação de crítico a favor da solidariedade, da compreensão
e, sobretudo, do entendimento de que nós somos impotentes diante de determinadas circunstâncias e somos filhos dessas circunstâncias. Obviamente, nós somos... Mas aí isso dizendo que, então, é por isso que você não é oposição a esse governo, porque você está dando um voto de confiança? Que lá na frente nós vamos estabelecer o enfrentamento. Isso... Lá na frente é quando? Em que 2022 está chegando já. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Coronavírus implacável, né? As pessoas morrendo, as pessoas perdendo emprego, empresas quebrando. Então, essa busca de protagonismo nesta hora é perversa. É uma maldade com a população. Então, nós temos que aguardar o momento adequado para o enfrentamento político, né? Mas você não acha que... eu entendo o que você está falando... Como? Desculpe. Não, eu entendo o que você está falando, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro não pensa assim, né? A gente não tem ministro da Saúde, ele demitiu 2, a gente não tem ministro da Educação, e esse que vai já não sabe mais se vem, a gente não tem... No fim das contas, ele está tentando tomar o protagonismo do corona, né? Assim, então, no momento em que a oposição pensa, não vou fazer oposição porque não é o momento, mas a situação resolve tomar o lugar do corona, será que ele não nos obriga a ter que ser oposição ferrenha no momento que a gente não tem ministro da Saúde, por exemplo? Sim, Fábio, olha, tem oposição sim atuando, né? Tem oposição atuando. Eu prefiro ficar entre aqueles que querem colaborar, mas que não aceitam também desvios. Veja, nesse caso do coronavírus, faltou um presidente da República, faltou o grande líder, faltou o coordenador para estabelecer uma espécie de mutirão, maximizando recursos e esforços, né? Conjugando forças, né? Somando União, Estado e município. O que nós tivemos foi uma fogueira de vaidades. A busca do protagonismo, nada mais perverso do que alguém, nesta hora, buscar ser protagonista para faturar na frente eleitoralmente, politicamente, não é? Isso foi uma crueldade com a população brasileira. E nós tivemos vários líderes políticos ousando buscar protagonismo com interesse pessoal. Então, isto é triste, é perverso. Enfim, realmente, essa é a principal crítica. Não há uma liderança, não há coordenação. O país ficou dividido porque, de um lado, os cientistas, os infectologistas, os médicos, orientando na direção correta, e, de outro lado, a grande liderança semeando a dúvida e dividindo a população. Isso, mas antes disso, foi uma maldade. Antes disso, o Bolsonaro vinha bem? Antes do corona? O ano passado foi eu disse em entrevista que concedi ao Vila, né, que foi um ano perdido, porque as reformas não aconteceram. Veja, nós tivemos unicamente a reforma da Previdência, uma reforma mal ajambrada, que colocou a mão grande do mais forte no bolso do mais fraco, que era para sustentar o governo um pouco mais, jogar dinheiro no caixa do governo. O objetivo do governo era buscar uma economia em 10 anos. Essa economia foi-se embora neste ano, né? A economia de 10 anos vai embora neste ano. Este ano o déficit será de mais de aliás, o déficit nominal, 1 trilhão e 200 bilhões, nunca se viu isso. O déficit primário, 800 bilhões, o déficit nominal, que inclui aí o pagamento dos juros da dívida pública, vai para 1 trilhão e 200 bilhões. Não fizemos as reformas, o ajuste fiscal não se deu. Nós tínhamos 3 grandes desafios num novo governo: o fiscal, o do investimento e da produtividade.
É evidente que o fiscal era o mais urgente, não é? Era necessário, na primeira semana, aplicar o golpe, né, do corte. E era necessário, na primeira semana, encaminhar ao Congresso as principais reformas. Essa era a nossa pregação. Diziam, mas é possível aprovar várias reformas ao mesmo tempo? Eu dizia, é evidente que sim, com coordenação, com liderança, com articulação política. São 513 deputados, 81 senadores. É possível constituir várias comissões ao mesmo tempo e trabalhar várias reformas. Uma começa pelo Senado, outra começa pela Câmara. Enfim, a reforma política, fundamental, matriz de todas as reformas. Nada. Nós temos que pedir perdão à população quando falamos em reforma política, porque há tanto tempo discutimos, mas não realizamos. Por que não realiza, hein? Por que não realiza? Por que não realiza? Aí, porque o presidente da República... Vou dizer, quando Fernando Henrique era presidente, certa vez ele me chama e pergunta a opinião sobre reforma administrativa. E eu disse, e a reforma política? Ele diz, a reforma política o Congresso faz. Eu disse, não fará. Prevalece o corporativismo e não sai reforma. Uma reforma política passa, por exemplo, pela redução do número de senadores, pela redução do número de deputados federais, estaduais, vereadores, pelo corte de determinados privilégios, pela redução do número de partidos representados. Não queremos acabar com os partidos. Os partidos são livres, podem existir livremente, não é? Nos Estados Unidos deve ter mais de 140 partidos e nós conhecemos 2. O que é preciso é uma legislação que estabeleça regras, né? Obviamente, barreiras, né? Para que só serão representados aqueles partidos que realmente reunirem votos, preferência popular. Então, eu colocaria 5% de votos em pelo menos 9 estados. O partido que não obtivesse 5% de votos no país distribuídos em pelo menos 9 estados, não teria representação no Congresso, não teria direito ao tempo de rádio e de TV gratuito, não teria direito às verbas, né, a fundo partidário, etc. O fundo partidário você é a favor? De forma que, com origem no Congresso, não ocorre. Mas um presidente da República poderia constituir uma comissão de especialistas, vai elaborar um pré-projeto, subscrever em primeiro lugar, submeter à sociedade, buscar o apoio da sociedade e levar ao Congresso. A reforma tributária, por que não ocorre? Eu já vi você numa live aí perguntando por que não acontece a reforma tributária. Eu tenho a minha opinião. Ela não acontece porque o governo está muito satisfeito com o que arrecada. O governo da União concentra 56% de todos os tributos arrecadados no país. Portanto, ele não quer perder receita. Se nós tivéssemos um governante com visão estratégica de médio e longo prazo, ele faria a reforma tributária, porque a médio prazo, a roda da economia vai girar com mais força, a população vai pagar menos impostos, principalmente no consumo, mas a economia vai crescer mais e o governo, por consequência, vai arrecadar mais. Mas ocorre que há o imediatismo, as pessoas só pensam na duração do seu próprio mandato, né? Não enxergam nem um pouco além do próprio mandato. E é isso que atrapalha, por isso que a reforma tributária não saiu até hoje. O atual governo não tem projeto, há um projeto da Câmara, há um projeto do Senado, há um bate-cabeça. É uma reforma fundamental para a regulação, segurança jurídica, a melhoria do ambiente, do empreendedorismo, a atração de investimentos. Eu creio que a reforma tributária, ao lado de um programa de Estado de combate à corrupção, é o que eu pretendia na campanha, eu falava em institucionalizar a Operação Lava Jato,
como uma política de Estado de combate à corrupção. Alguém diz, não, mas o que tem a ver o combate à corrupção com a economia? Tem a ver que o país melhora a sua imagem no exterior e com isso atrai investimentos produtivos, obviamente dinamizando a nossa economia. Então, a reforma administrativa também, o governo atual abandonou, não tem mais interesse nela. Mas o governo agora não consegue fazer mais reforma nenhuma, ele não tem mais força para conseguir fazer nada, ele está tentando livrar a cara dele e é só isso que vai acontecer até 2022, né? Fábio, olha, há muito tempo, né, nós não temos um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país. Mas agora nós dependemos de um projeto estratégico de recuperação econômica do país. O nosso PIB vai sofrer a queda histórica de mais de 8% neste ano. A pior situação entre os países do mundo. A pior situação é a do Brasil. E no próximo ano, a previsão é de um crescimento de 2% contra 4,2% de crescimento da média mundial. Isso não é previsão minha, é previsão do Banco Mundial, é previsão do Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque nós não estamos fazendo reformas e mesmo agora, as medidas adotadas para enfrentamento do coronavírus foram medidas insuficientes. O sistema financeiro está lá intocável, né? Eu estou brigando para aprovar um projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito e do cheque especial em 30% ao ano. E os bancos pressionam, e o projeto não é votado. Hoje é quantos por cento ao ano? Grandes lojas passaram a pressionar, porque elas também oferecem cartões de crédito aos seus clientes e ganham mais com juros do que com os produtos que vendem. Quanto que ganha por ano hoje? Você quer limitar em 30%, hoje é quanto? A nossa pretensão é limitar em 30% a taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial. Hoje, Fábio, nesse ano teve uma taxa de 790%. A taxa de juros do cartão de crédito já chegou a 1.200%. A média é 312%. Não existe país nenhum do mundo. Se alguém chegar aqui para você, Fábio, e dizer, não, tem um país lá assim, ele está mentindo. Tem um país que a taxa de juros do cartão de crédito é maior do que do Brasil. Eu entrego o meu mandato. Não existe nenhum país no mundo que tenha a taxa de juros cobrada como cobramos no Brasil. E não querem votar o projeto. Ora, o sistema financeiro se oligopolizou, né? Que o governo foi sendo bonzinho, o Banco Central sempre foi um puxadinho do sistema financeiro, então nós temos um oligopólio de bancos, 5 grandes bancos, né, respondem por 90% do crédito do Brasil. Basta que 5 banqueiros se reúnam em torno de uma mesa de bar, tomando lá um bom vinho e decidem qual a taxa de juros que nós vamos pagar. Não há nenhum controle, não há nenhum limite. 76 países do mundo limitam as taxas de juros. Agora, recente, há 15 dias, a Costa Rica aprovou no Congresso, divulgou no Diário da União do país, a limitação em 39%. Foi o Congresso que aprovou, não foi o Banco Central que decidiu. O Banco Central será responsável por normatizar o crédito para cada modalidade de crédito, uma taxa de juros, incluindo aí sim os cartões corporativos, os cartões de crédito, aliás, corporativos não, os cartões rotativos. Cartão corporativo é do governo, esse não tem juro. Mas que loucura esse dado, eu nunca tinha ouvido falar. De juros no Brasil. Que loucura isso, eu nunca tinha ouvido o tamanho disso. Isso é uma loucura, e existe um lobby fortíssimo. Nós estamos tentando, insistindo, olha, nós precisamos de uma reforma do sistema financeiro no Brasil. Os Estados Unidos têm mais de 10 mil bancos descentralizados, né, competindo. No Brasil, 5 grandes bancos tomam conta, eu repito, de 80% do crédito. E eles não precisam competir no mercado porque eles têm um cliente generoso e poderoso que é o governo. Por exemplo, as operações compromissadas, né, estavam em 1 trilhão e 15 bilhões. Já passam hoje de 1 trilhão e 200 bilhões.
São operações que o governo realiza com os bancos, são títulos públicos lançados e sem prazo definido, não existe transparência, não há uma plataforma na internet para um leilão desses títulos, para se estabelecer uma concorrência. Existem apenas 12 dealers, né, que são privilegiados, que fazem a rolagem da nossa dívida, e as taxas de juros são exorbitantes. Né? Mesmo agora, quando o governo reduz a taxa Selic para 2,25, os bancos, durante a pandemia, aumentaram as taxas de juros ao invés de reduzir. E a referência deveria ser a taxa Selic, que é como os bancos captam. Aí dizem, olha, não pode limitar a taxa de juros do cartão de crédito, porque senão haverá problema de liquidez. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O banco não é uma indústria que produz dinheiro. Quem garante a liquidez é o próprio governo, é o Estado brasileiro. Não há essa possibilidade. O governo jogou 40 bilhões para empréstimos a micro e pequenas empresas. Não foram liberados mais do que 3 ou 4 bilhões, porque os bancos aumentaram as taxas de juros e aumentaram as dificuldades, as exigências, e o governo não criou o fundo garantidor para assumir os riscos em nome dos bancos, para salvar as empresas. Essa é uma ação que o governo não poderia deixar de ter feito, não é? Porque vinculando a salvação da empresa com crédito facilitado, com taxas de juros irrisórias, com longo prazo, prazo de carência e prazo longo para pagamento, vinculando a manutenção do emprego. E depois esse país sairia do buraco. Bem administrado, com boa gestão, o Brasil sairia do buraco depois dessa pandemia, sem dúvida nenhuma. Se houvesse necessidade, nós poderíamos usar, Fábio. Hoje são 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Se você usar 70 bilhões, ninguém sentiria falta. Com o dólar, nesta altura do campeonato, daria 350, 380 bilhões de reais para você estabelecer linhas de crédito que viessem socorrer as empresas que estão quebrando. E se isso fosse insuficiente, você poderia emitir moeda, dinheiro novo. Por quê? Com a queda do PIB, com a deflação, não há risco da emissão do dinheiro novo gerar inflação. Por que os outros países fazem isso e nós não podemos fazer, não é? Enquanto nós estamos aqui atrasados, não tomamos providências, não ousamos, não avançamos, a China tem lá um economista famoso, Wang Jian, que já está estudando a digitalização da moeda e uma operação estratégica que pode, inclusive, comprometer o sistema bancário norte-americano, que já pensa também no Banco Central para todos. Todos poderão ter contas no Banco Central. Enquanto isso, nós estamos aqui discutindo como rastaqueras internacionais, né? Discutindo bobagens todos os dias e nada acontece de avanço, de objetivo. Veja o nosso investimento em ciência e tecnologia, que coisa irrisória. Veja, nós temos agora que pensar no futuro do país. E temos que investir onde nós somos bons. Nós somos bons em agricultura e biotecnologia. Esse é o grande patrimônio desse país. Até 2050, o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje de alimentos para atender a mais de 9 bilhões de habitantes. E 40% sair do país. Será que sair daqui do Brasil? Não é? Isso é um patrimônio. São 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. 70% delas não têm o avanço tecnológico. Não tem sequer a interatividade. Em 70% delas, eles não estão podendo viver, Fábio. Isso é um atraso.
Nós temos que avançar tecnologicamente. Não basta ter essa terra fértil que tem que ser preservada, rica e fértil, e ser repassada às gerações futuras, que dela também arrancarão, como nós, a sua sobrevivência. Mas nós temos que olhar o que vem ao redor da agricultura e também da biotecnologia, não é? Agregando valor à economia, avançando na agroindustrialização dos nossos produtos. Esse é o nosso chão. Quer dizer, é aí que o Brasil tem que focar para sair dessa... Enfim, nós estamos vivendo... Olha, eu andei um pouco o Brasil, queria ter andado mais, não consegui, mas vi muita coisa. Fui às favelas, pobreza imensa, ao redor das grandes cidades, os casebres, as choupanas, sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Agora aprovamos um projeto essa semana, fundamental, porque 104 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. 110 milhões de brasileiros produzem esgoto jogado nos rios, nos córregos, nos lagos e no mar. Isso equivale a 4 países, uma população equivalente à Alemanha, Dinamarca, Bélgica e Espanha. 104 milhões de brasileiros não têm esgoto. Espanha e Argentina somados, né? População desses 2 países. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. É uma população igual à do Canadá. Então, veja, é um país rico como o nosso, riquezas extraordinárias. Nós temos potencialidades econômicas incríveis, né? Belezas naturais que fascinam o mundo. Então, temos território, temos população, temos Constituição. O que falta para o país avançar? Governo. Governantes competentes. Não estou dizendo que é só esse, não. Vem de longe a incompetência de governantes no país, já dispersamos oportunidades preciosas. Houve um tempo que se falava no espetáculo do crescimento e o Brasil crescia mais do que o Haiti, e muita gente se conformava com isso. Então, nós não podemos nos conformar diante de um país da grandeza do nosso país, com avanços insignificantes ou com retrocesso, né? Porque é o que nós estamos assistindo no país. Mas você fala de governantes, nessa eleição muita gente ficou dividida entre PT e Bolsonaro, mas haviam, como você bem sabe, haviam outras possibilidades. Que outras possibilidades ali de candidatos, tirando você mesmo, você via com bons olhos, por exemplo, tanto da esquerda quanto da direita? Que outras possibilidades a PT e outras possibilidades a Bolsonaro tinham ali que era possível votar, querer? Esquecendo a questão ideológica, né? E falando em gestão, nós tínhamos várias alternativas interessantes, né? Me exclua disso tudo, mas eu posso citar Alckmin, Ciro, que mais? O próprio Meirelles, o Amoedo, enfim. Isso sem pensar na questão ideológica. Sim, mas pensando... Eles tinham governo, eles tinham possibilidade de fazer um bom governo. Então, Marina. Já que você perguntou no campo da exclusão, né? Aliás, por falar em campo de exclusão, a política é o chão minado da inversão de valores, né? É o que mais cria desconforto, sabe? Aliás, eu devia até, você fala em candidatura, talvez até imaginando que eu esteja aqui pensando em disputar a próxima, né? Apesar de eu ter sido aconselhado por um jovem prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, quando eu disse a ele, olha, essa pandemia, esse isolamento, está me levando a decidir parar com a política, sair fora disso, né? Esse mundo não é o mundo, eu não estou feliz nesse mundo. Aí ele falou assim, não tome nenhuma decisão durante a pandemia, espere passar. Eu vou esperar passar, mas realmente, Fábio, não alimento pretensões. Eu alimentei em 2018. Eu
imaginava que aquele era o momento para promover uma ruptura no país. Nós desperdiçamos a oportunidade. Não é? Eu acho que nós temos que correr atrás da oportunidade perdida, mas estamos vivendo hoje um momento muito mais difícil. Né? Veja, o grande palanque são as redes sociais. Né? Nós mantemos até os tradicionais palanques, o santinho, né, distribuído e tal, isso tudo passou a ser bobagem. Né? O grande palanque está aqui, ó. Fábio Porchat, mais de 5 milhões e 800 mil no Instagram. Né? Esse é o grande palanque. E, na verdade, a gente está percebendo que as pessoas... Aí é um problema de percentual. Né? Fica difícil você generalizar, generalização sempre é injusta. Eu não sei qual é o percentual, mas muita gente não sabe respeitar a opinião dos outros. E isso não é próprio da democracia. Respeito às divergências é a alma da democracia. Você está falando... que as pessoas estão ficando enlouquecidas, não é? Se você contraria, você já é chamado de comunista, de canalha. E é assim por diante, né? Eu não sei mais o que eu sou na opinião dos outros. Eu até estava pensando aqui, o Fábio vai me perguntar, você é de esquerda ou de direita? Eu vou dizer, depende do gosto do freguês. Acho que eu sou de direita, eu acho que tem hora que acho que eu sou da esquerda, e outro que diz, ó, saia do muro. Não é verdade, eu busco a verdade, eu corro atrás da verdade. Eu posso não achar a verdade, não sou dono dela, né? Não sou dono da verdade, mas é uma briga incessante na busca da verdade. Às vezes ela está à direita, às vezes ela está à esquerda. Então eu prefiro dizer que eu sou um progressista. Tem coisas boas na direita e na esquerda? Eu quero o país se desenvolvendo. Esse é o ambiente que eu desejo para o país. E tem coisas boas na esquerda e na direita, é isso que está dizendo? Exatamente. Uma vez até foi no Pânico, né, da Jovem Pan, eu falando e tal, aí o Emílio falou assim, escuta aqui, ó, você está chutando com os dois pés? Eu falei, é claro, o bom centroavante chuta com os dois pés. Quem não chuta com os dois pés não é bom centroavante. Então, tem coisa boa na esquerda, eu tenho que recolher. Tem que recolher a visão social. Enfim, há questões que são colocadas no campo da esquerda que são essenciais para a construção, para o exercício da cidadania na sua plenitude. E à direita há também situações insubstituíveis, essenciais para que nós possamos promover o desenvolvimento do país. Então, obviamente, eu tenho que raciocinar desta forma, refletir desta forma. Né? Eu imagino que não é hora mais de ficarem procurando um comunista em cada esquina, ou um fascista em cada bar. Né? Eu acho que nós temos que olhar à frente e tentar somar, né, numa sociedade realmente multifacetada, com várias correntes de pensamento político, nós temos que buscar à frente, caminhar adiante. Uma frase bem popular e um pouco até demagógica, né? Não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, porque é para frente que se caminha. Quer dizer, mas você falou de democracia. Esse governo, você falou, não pode ser todo mundo não é comunista, nem todo mundo é fascista. Se fala muito desse governo como fascista, ele flerta com ditadura. Você que está lá mais perto, você que está no Senado e está vendo, está sentindo esse cheiro mais de perto, esse governo flerta com o fascismo? Ele flerta com a ditadura mesmo? Ele tem apreço pela ditadura? Me fala um pouco da tua visão lá de dentro no Senado desse governo Bolsonaro. Eu seria injusto se eu dissesse que o governo, né, como instituição, flerta com a ditadura. Mas eu também não seria correto se eu não enxergasse alguns agentes públicos, né, incrustados no seio
do próprio governo com um viés autoritário, uma vocação para o autoritarismo. E em que pese o fato de termos um percentual insignificante de extremistas, né, na minha visão, eles são muito ativos, são muito presentes, né, são muito atuantes. Então, essa bolha, ela tem um certo significado, porque ela impacta, ela influencia porque impressiona. Então, é isso que se combate. Agora, eu acho um certo exagero essa afirmação que precisamos de uma frente democrática para defender a democracia. Aí nós voltamos a essa história, nós contra eles, né? Nós contra eles. Eu creio que isso não constrói. Acho que nós temos que, obviamente, combater qualquer agressão às instituições. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal. Eu assinei a CPI Lava Toga. Acho que uma investigação não é contra a instituição. Nós vamos investigar o quê? Denúncias. E, ao final, faremos o quê? Proposituras. Vamos mudar o modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores, então vamos apresentar as alternativas. É para isso que se instala uma CPI. Então, eu imagino que magistrados corretos defenderiam mais a instalação de uma CPI também, como eu defendi. A impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. No começo desse ano, nós tínhamos lá mais de 18 requerimentos pedindo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E não houve esse movimento na internet e tal, de apoio ao impeachment. Mas nós defendemos que o presidente do Senado acolhesse os pedidos, submetesse à apreciação jurídica e, se fosse o caso, submetesse à deliberação do plenário. O pior lugar é a gaveta. O pior lugar é a gaveta. Portanto, a instituição ela tem que ser preservada. Quando há um ataque à instituição, nós temos que estar contra o ataque, nós temos que estar na defesa da instituição. Por quê? Nós, eu me refiro aos três poderes, são instituições essenciais ao Estado de Direito. Nós somos passageiros, transeuntes, né, episódicos, nós somos substituíveis. As instituições não, elas são permanentes, são insubstituíveis, são definitivas, porque essenciais ao Estado de Direito e ao Estado democrático. Sem elas, nós não teremos o Estado de Direito e o Estado democrático. Para a gente já se encaminhar para o nosso final, você acha, na sua bola de cristal, você vê que é possível que o Bolsonaro não termine o seu mandato? Ou ele vai terminar? Se você tivesse que apostar. Olha, eu era governador, né, quando houve o impeachment do Collor. Então, eu não participei diretamente, mas acompanhei. Eu era governador do Paraná. Depois eu participei ativamente no episódio do impeachment da presidente Dilma. Eu acho que é um perverso para o país o processo de impeachment. Ele é longo, né? Ele é demorado demais. Não é o Paraguai que em um mês liquida a fatura, né? O processo de impeachment no Paraguai é sumário. Aqui é um sofrimento, né? Tem várias etapas. Primeiro na Câmara, admissibilidade. Aí, se há admissibilidade, o presidente é afastado, assume o vice. Aí depois vota na Câmara, vai para o Senado. Aí defesa, reuniões, é quase um ano, né? Então, uma crise como essa, o que eu desejo é que o presidente termine o seu mandato. Sabe? Eu torço para que ele termine e bem o seu mandato, porque eu tenho que torcer pelo Brasil. Não há interesse político que possa se sobrepor ao interesse da população, do cidadão, do país, né? Eu acho que nós vamos ter problemas seríssimos à frente, a crise é histórica, vamos ter que somar forças
E eu sempre fico imaginando que o presidente um dia pode acordar e falar: opa, eu sou presidente da República, então eu vou amadurecer, vou ter o equilíbrio necessário para conduzir o país até o final do mandato. Esse é o meu desejo. Eu não desejo impeachment, não aposto no impeachment. Está certo, tem vários inquéritos, tem lá no TSE uma ação que propõe a cassação da chapa. Tudo isso é traumático, né? A cassação da chapa nos leva a uma eleição fora de tempo, né? E olha, nós estamos nessa pandemia. Eu acho que isso é essencial, né? Essa crise sanitária, ela eleva a gravidade da crise econômica. Eu não estou dizendo que já não existia crise econômica no país, desemprego enorme. Aliás, os números oficiais são sempre falaciosos, né? Porque desemprego no Brasil, o desemprego mesmo, passa de 40 milhões de brasileiros. Né? Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Né? Nós temos, hoje, 67% dos brasileiros endividados no sistema financeiro, sendo que mais de 74% é com cartão de crédito, que nós estamos trabalhando para reduzir essas taxas. Né? Certamente vamos reduzir a inadimplência se as taxas de juros forem reduzidas. Né? E nós estamos legislando apenas para a pandemia. Depois vamos discutir o que vamos fazer para frente em relação às taxas de juros. Enfim, eu estou dizendo que não apoio o impeachment do presidente por todas essas razões, por desejar o melhor para o nosso país. Mas eu sinto que a sensação que me dá é que para você o importante era tirar o PT. O que viesse depois tanto fazia. Porque o impeachment da Dilma também foi muito ruim para o país. A Dilma pedalou, mas daí não pegaram a chapa, tiraram só ela e ficou o Temer. Logicamente, organizou-se um esquemão legal para manter o Temer lá, tirar a Dilma com pedalada que outros já tinham dado. E eu não estou aqui dizendo que eu nunca não votei no PT, então não estou aqui defendendo o PT, não. Eu só estou tentando entender por que um presidente que defende a família, que é ligado com milícia, que não tem ministro da saúde na pandemia, que xinga, que manda a imprensa calar a boca, que briga, que cria problema com a China, que cria problema com a OMS. Por que essa pessoa que faz o Brasil ser tão mal visto, que não se preocupa com as pessoas, que não está nem aí para a morte, essa pessoa é melhor ser mantida no poder para não criar confusão? E a Dilma, esperar mais 2 anos era muito ruim, o importante era tirar o PT do poder. Me explica um pouco isso? Olha, Fábio, se eu passei essa impressão, eu peço desculpa, porque, na verdade, não penso dessa forma, não. Tinha que acabar com o PT, não importava quem. Não, eu acho que tinha que substituir o PT, mas como uma opção para construir o futuro. Né? Não era só destruir o PT, era construir o futuro. Aliás, é da minha formação, eu faço a crítica quando eu acho que é um momento da crítica, e depois que ocorre a queda, eu deixo de criticar. Eu via muito disso. Você parou de criticar o PT? Eu disse, não, porque agora não preciso mais. Agora, aqueles que se acovardavam antes, agora criticam. Então, a minha crítica já está dispensada. Né? Então, eu nunca imaginei dessa forma. Ó, tirar o PT de qualquer maneira e colocar qualquer um. Não penso assim, não. E em relação ao impeachment da Dilma, eu sempre coloquei com muita clareza que a minha posição era em razão do conjunto da obra. Não era em razão só das pedaladas. Né? Houve ali uma falha técnica que você poderia relevar. Mas, evidentemente, eu que vinha com CPIs, com auditorias, com ações, com representação junto ao Supremo, só em relação à Petrobras foram 19. Né? Eu me senti no dever de acompanhar o pedido de impeachment da presidente. Mas não é perigoso isso? Não é perigoso a gente pedir o impeachment? Porque
Eu entendo isso. Realmente é um monte de esquema. Mas você falar a pedalada, no fim das contas, foi só uma desculpa para pedir impeachment porque o conjunto da obra. Mas ela não estava sendo julgada pelo conjunto da obra, ela estava sendo julgada pela pedalada. Pode Mas isso? eu vou dar um outro exemplo, não é? Isso ocorre muito. A cassação do senador lá de Brasília, o Luiz Estevão, em razão do Tribunal do Trabalho em São Paulo, não é? Houve corrupção. Mas ele foi cassado porque mentiu na CPI. Às vezes há esse artifício, porque o julgamento no Congresso é político, não é um julgamento jurídico. Não é? Então, nós temos que considerar as questões éticas também, de natureza geral, né? No contexto que você está vivendo ali. Obviamente, eu torcia também para não ter o impeachment da presidente. Estou confessando aqui, eu torcia para não ter o impeachment da presidente, porque eu sabia que a sucessão não seria diferente. O vice manteria a mesma situação, não é? Então, como haveria posse do vice, não haveria eleição, mas eu não podia, de forma alguma, ser contraditório. Se eu criticava, se eu denunciava, não é? Eu tinha que votar favoravelmente ao impeachment. Era uma situação de normalidade no país, não havia uma pandemia, não havia uma crise sanitária. Hoje é diferente, hoje nós estamos vivendo uma crise sanitária inusitada, né? Não sabemos onde vamos parar com ela, então é uma outra situação, mas nós temos inquéritos em andamento, Fábio. Temos inquéritos em andamento. Temos CPI no Congresso, CPI Fake News, temos inquérito no Supremo e temos uma ação no TSE. Nós temos que aguardar. Eu acho que não posso pré-julgar. Eu tenho que aguardar. Eu posso torcer que nada ocorra, mas, evidentemente, eu não posso alterar o rumo das coisas. Lógico. Se for inevitável, evidentemente, cumpra-se a lei. Nós temos Constituição e temos que respeitá-la. Muito bem. Agora eu quero te agradecer muito por estar aqui, por ter cedido seu tempo, por estar conversando com a gente, esclarecendo, debatendo, ouvindo. É muito bom poder ouvir as pessoas, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão querendo mais falar do que ouvir. É bom quando a gente ouve, que a gente vai absorvendo um pouco de cada um. E sempre no fim dessa conversa com os políticos, eu tenho feito umas perguntas, que são as perguntas que eu faço no Que História é Essa, Porchat, para saber um pouco mais da história da pessoa, e queria te fazer essas perguntas. Podemos? Pode sim, Fábio. Então, muito bem. Eu quero saber qual é a primeira lembrança que você tem da vida. Primeira lembrança? Poxa vida! A primeira lembrança da vida, eu caminhando de pés descalços numa estrada boiadeira no município de Quatá, no estado de São Paulo, saindo da fazenda Nova Aurora, ali de madrugada, ainda no escuro, né? Tirava o Quedes, não sei se existe, hoje é tênis, né? Eu tirava o Quedes, porque afundava na areia, né? E aí eu me lembrava muitas vezes dos sustos que passava, porque do lado, no escuro, o movimento na mata, né? Muito bem. Na cidade, limpava os pés com papel jornal para botar o tênis e chegar até a escola. E qual foi a maior loucura que você fez na sua juventude? Ah, não posso falar. É tão grave assim, é? Mas eu fiz uma loucura que eu posso falar. Era universitário, eu fui a Foz do Iguaçu, acho que é a primeira vez, e eu me joguei ali um pouco antes eu vi assim a água tranquila, né? E Meu Deus. me joguei nadando até lá ao meio, né? E depois, na volta, eu não conseguia voltar. A correnteza estava levando para a queda, né? Que loucura! Muito brutal, gigantesco, para chegar até a margem, né? Em Foz do Iguaçu. Isso eu me lembrei agora. É uma loucura, né? Muito! Uma loucura ótima, bem lembrado essa loucura. Outra pergunta é:
qual foi a primeira pessoa, a primeira famosa que você se apaixonou? Quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente gosta de uma atriz, de uma cantora, enfim, de alguma personalidade. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ou seja, quem foi quando você era jovenzinho, quem que você era apaixonado? Ah, não me lembro, viu, Fábio? Não tinha nem uma Sofia Loren, nem uma... A Sofia Loren era da época. Olha aí, olha aí. Era da época, Da época de garoto, assim, um nome que ficou marcado, né? Mas não posso dizer que foi a principal. Sei. E que profissão você jamais teria? Porque você não leva jeito. Porque você não ia fazê-la bem. Eu não gostaria de ser médico, não. Eu acho muito dramático, por isso eu valorizo muito, homenageio agora todos os médicos, enfermeiras, infectologistas, enfim, todos da área da saúde que estão lutando contra essa pandemia. Né? Eu acho que isso é um heroísmo. Totalmente. E qual o evento histórico que você gostaria de ter presenciado? Qualquer um, do Big Bang até hoje, qualquer um. Evento histórico... Eu tive um evento histórico muito importante que eu participei, né? Eu fui organizador aqui no Paraná do primeiro grande comício pelas eleições diretas. Né? Esse foi um evento histórico fundamental na minha existência, porque eu participei diretamente ainda muito jovem. Né? Eu fui a Brasília no final do ano, chamado pelo Ulisses Guimarães, e ele diz assim, olha, nós vamos começar a campanha das diretas, você não quer fazer o primeiro comício lá no Paraná, porque Curitiba é uma cidade laboratório, os artistas, quando lançam uma peça, lançam em Curitiba, porque se dá certo em Curitiba, dá certo no Brasil e tal. Isso, final de dezembro, eu disse, eu topo. E o comício teria que ser dia 12 de janeiro. Então foi uma correria para organizar. Mas esse foi um evento histórico que você estava. Eu quero saber o que você não estava e gostaria de ter presenciado. Eu não estava, poxa vida. Pode ter. Eu sou muito esportista, eu vou agora para a diversão. Né? Eu gostaria de estar presente no tricampeonato mundial do Brasil, agora 50 anos, por isso que eu me lembrei, né? A minha homenagem é aos tricampeões mundiais, desde o Pelé, Rivelino e os demais. Lá no México, maravilhoso. E se você pudesse ser uma pessoa por um dia, hoje, ou seja, a pessoa tem que estar viva, que pessoa você seria por um dia? Por um dia? Poxa vida, hein? A pessoa viva de hoje, que está aí presente? Agora você me apertou, hein? Do mundo todo, pode ser qualquer pessoa do mundo. Do mundo todo. Tá difícil, viu? Mas agora essa eu não vou te perdoar, não. Fugir dessa... Se fosse eu queria ser o Messi por um dia, fazer um golaço. Pronto. Legal, ótimo. O Messi é bom, boa resposta. E aí, se você pudesse escolher como vai ser o fim do mundo? Fim do mundo? Não é como vai acabar, não. Eu quero saber como você queria que acabasse. O fim do mundo, poxa vida. Todos felizes, sabendo que o próximo plano seria melhor do que esse, não é? E comemorando a passagem. Bom, então uma festa, um grande encontro. Assim. Um grande evento e todo mundo se abraçando e comemorando a passagem para um novo plano. Bom, e na sua lápide o que você quer escrito? Eu não quero ter lápide, eu acho que eu vou partir para a cremação, viu, Fábio? Boa, então numa lápide imaginária. Ninguém mais, já dei muito trabalho em vida. Mas uma frase que te definiria, uma frase assim, que se tivesse uma lápide... Não quero lágrimas sobre a minha lápide.
Mas alguma frase que simbólica, assim, que você deixaria quando as pessoas se lembrassem de Álvaro Dias? Aquela bíblica, né? De Paulo. Completei a carreira e vivi a fé. Algo assim, não me lembro bem, mas essa é uma frase interessante. Maravilha. Álvaro Dias, muito Religião. obrigado